Nós estamos representando aqui uma média de 17 senadores, outros estão em viagem, não conseguiram subscrever, mas se comprometeram em fazê-lo, e aproximadamente 70 a 80 deputados federais, que em seguida o Carlos Jordi vai fazer a sua exposição. Senhoras e senhores, hoje, 19 de julho de 2023, nós, senadores e deputados, apresentaremos um pedido de impedimento do ministro Luiz Roberto Barroso, na Secretaria-Geral da Presidência do Senado. E apesar de várias outras tentativas e pedidos dessa natureza não terem sido acatados anteriormente pelos presidentes dessa Casa, os fatos cronológicos que descrevemos nessa ação, somada à manifestação pública dessa mesma tribuna pelo senador Rodrigo Pacheco, torna essa ação a primeira com a resignação e desaprovação pública por parte do Senado Federal. Cabe destacar o avanço do Poder Judiciário sobre as atribuições do Parlamento brasileiro, com as próprias declarações proferidas pelo mesmo ministro Barroso em 5 de julho, na cidade de Porto Alegre. Entre outras coisas, afirmou que o Poder Judiciário tornou-se um poder político. Consideramos não somente grave tal afirmação, mas sim a forma, o trato e poderes que o ministro evoca para o Poder Judiciário, que além de não ter base constitucional, por si já é uma violação à legislação vigente. Tão ou mais grave foram as suas declarações no último evento da UNE, aqui em Brasília, onde o magistrado afirmou: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Bom, ressalta aos olhos que o ministro da Suprema Corte tem utilizado um pronome que indica a primeira pessoa do plural. Ele falava em nome de um grupo, naturalmente, da Corte Suprema, do qual é membro. E, dessa forma, arrastou consigo todo o colegiado que compõe o STF e o TSE. O mesmo TSE que ele presidiu e que, durante as últimas eleições presidenciais, vedou, suspendeu e censurou peças publicitárias que comprovam sua parcialidade e partidarismo. Um dos candidatos foi proibido de utilizar sua residência oficial para gravar vídeo, proibido de mostrar seu discurso na ONU, proibido de associar seu adversário político a ditadores, proibido de mostrar seu adversário era a favor do aborto, proibido de apresentar imagens do adversário com boné de uma facção criminosa, proibido de mostrar sua viagem por ocasião do velório à Rainha da Inglaterra. Enquanto isso, os ataques que sofria por parte do outro candidato, como a falsa afirmação que seriam suspensos direitos de trabalhadores, como o Fundo de Garantia e 13º salário, somente eram tirados do ar depois de dias de veiculação. Não esqueçamos também das milhares de veiculações por radiodifusão que foram veiculadas por um candidato, mas não para outro, demonstrando uma vez mais parcialidade e posição política, não só do ministro Barroso, como de demais membros dessas cortes. Por fim, vimos o "nós derrotamos o bolsonarismo" mais uma vez em ação, quando os direitos políticos foram cassados por uma reunião com embaixadores. Lembrando que um outro membro do Supremo Tribunal Federal fez anteriormente exatamente a mesma reunião com embaixadores, mas, obviamente, sem as mesmas consequências. Para finalizar, as manifestações de desaprovação das falas do ministro Luiz Roberto Barroso por parte do presidente Rodrigo Pacheco nos deixam certíssimos, que o presidente dessa Casa também viu a gravidade das manifestações e os crimes de responsabilidade nela contida. Rodrigo Pacheco, no entanto, pede retratação. E, nesse ponto, divirjo do presidente do Senado, ainda que tenha procurado no Código de Processo Penal
procurado nas leis em vigências na República e, por último, buscando na Constituição Federal nenhum dispositivo legal, retratações redimem crimes. Infelizmente, não encontrei. Dessa forma, senhoras e senhores, por claras e repetidas violações da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, em seu artigo 39, incisos 3º e 5º, requeremos do senhor presidente, Rodrigo Pacheco, que submeta ao Pleno do Senado Federal para a votação dos senadores o pedido de impedimento do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Jorge Seife, muito obrigado.